Desde quando eu era criança, eu sempre gostei de super-heróis e eu ainda gosto. Mas hoje em dia é meio impossível ignorar. As séries de super-heróis perderam a graça. Esse gênero já foi enorme, dominava o cinema, dominava a TV. Era evento, ia ao cinema, ver um filme ou acompanhar uma série semanalmente. Eu lembro até hoje, quando eu era criança, onde eu acabei saindo mais cedo da escola porque eu tava passando mal, que era uma mentira. Eu cheguei em casa, fui direto pro quarto e coloquei Arrow pra poder assistir. Ou era Flash, não lembro direito. Enfim, aquilo era realmente bom. Só que com o tempo eu resolvi voltar a assistir algumas séries atuais e percebi que as coisas não são mais as mesmas. E aí fica a pergunta: quando foi que as séries de super-heróis ficaram sem graça? Antes de tudo, vamos deixar uma coisa clara. Série de super-herói na TV não é novidade. A primeira série foi feita especificamente para a televisão, foi Adventures of Superman. Lá em 1952, o Superman estava em alta. E sinceramente nunca deixou de estar. Tem até um filme aí, né, atual do James Gunn. Ah, mas e o Batman? Sim, em 1949 já existiu o Batman com 15 episódios, mas isso não era exatamente uma série de TV. Era mais um serial de cinema, sabe? Para deixar os filmes mais famosos. Capítulos exibidos antes dos filmes. Só depois disso foi parar na televisão. Enfim, uma curiosidade bem doida é que o ator da série do Superman, o Josh Reeves, e o ator dos filmes, Christopher Reeve, tem praticamente o mesmo sobrenome, só muda o S no final. Mas não significa nada. Mas é estranho pensar nisso. A série do Superman teve 6 temporadas, 104 episódios e foi exibido de 1952 a 1958. Pra época, era muita coisa. Realmente era muita coisa. As primeiras temporadas eram em preto e branco e só mais tarde a série começou a ter mais episódios em cores. O orçamento era baixo, mas mesmo assim a série ficou marcante pra época. E daí pra frente começou a surgir um monte de séries tentando surfar nesse sucesso, como Adventures of Superboy, sim, praticamente o mesmo nome, que mostrava a história do Superman antes de virar o Superman. É tipo o Smallville da vida. Essa série teve 4 temporadas. Também teve Adventure of Captain Marvel, que, mesmo sendo um serial mais antigo, influenciou muito o gênero e foi reprisada na TV anos depois. Mesmo com recursos limitados, essas séries entendiam algo básico. Um bom herói, um bom super-herói, precisa de uma boa história. Não só uma produção e um orçamento gigante. Né, Flash? Né, The Flash? Mas teve uma época em que uma série marcou o ano 2000. Smallville. E sim, mais um Superman pra conta. Smallville foi lançado em 2001 e finalizado em 2011, com 10 temporadas. Mas Smallville não era sobre o Superman pronto. Era sobre o Clark Kent antes do uniforme, coisa que a gente já viu na televisão, enfim. Ele era praticamente um drama adolescente com superpoderes, era um Teen Wolf da vida. A série focava no dia a dia dele, descobrindo os poderes, aprendendo quem ele era e, principalmente, quem ele iria se tornar. E ela explora muito bem a mitologia do Superman. Kryptonita verde, Kryptonita vermelha, o legado da família. Tem até o cachorro Superman aqui, o Krypto. Mesmo sendo uma série dos anos 2000, os atores mandavam muito a sério. Cara, as trilhas sonoras, cinema. E eu ouso dizer uma coisa, esse Lex Luthor é melhor do que qualquer versão em filme, ou série, ou animação. Porque aqui a gente vê tudo. Amizade com Clark, a curiosidade virando obsessão, e a obsessão virando paranoia. E a paranoia transformando ele no maior inimigo do Superman. Não vou dar spoiler. Ele não é só um vilão e pronto, ele já é do mal. É construção. E nós conhecemos o interesse amoroso de Clark, como Lana, Lois, e além dos vilões icônicos do Superman. A série não é perfeita, mas ela é incrível. E aqui pra mim, realmente começa o verdadeiro auge. Teve uma série que mudou tudo de uma vez. Quando a gente fala de série de heróis, a gente inevitavelmente precisa falar da CW. Porque querendo ou não, esse canal foi extremamente importante para as séries de super-heróis. Porque foi ali que nasceram séries como Arrow, The Flash, Lendas do Amanhã e várias outras séries. Mas tudo começou com uma série que muita gente talvez nem esperasse. Arrow. Lançada em 2012, a história conta sobre o milionário playboy Oliver Queen. O milionário que acaba naufragando e passando 5 anos em uma ilha chamada Lian-Yu. E quando volta pra casa ele tá completamente diferente. Badass e sad boy. É o Batman. Essa série era mais sombrio e realista. E olha que o Oliver dos quadrinhos era completamente o oposto. O Oliver da série é sombrio e calado, enquanto o dos quadrinhos ele é zoeiro e bem político. A CW na época queria o Batman, mas não tinha os direitos pra isso. Então fizeram a série meio que mais pro lado do Batman do que os outros. Até porque os filmes estavam fazendo bem sucesso na época. Na segunda temporada de Arrow, somos apresentados de um personagem
personagem chamado Barry Allen, que muita gente já conhecia nos quadrinhos como Flash, o famoso velocista escarlate. Esse personagem é tão famoso nos quadrinhos que logo ganhou sua própria série, The Flash. E cara, essa série é muito famosa. Depois disso começaram a surgir várias outras séries conectadas, como Supergirl, Lendas da Manhã, e o mais legal é que todas essas séries se cruzaram. Tinham episódios especiais onde os heróis já apareciam juntos, lutando contra o mesmo vilão, os famosos crossovers. Na época isso era um evento gigantesco na TV, claro que também tinha vídeo sobre isso. Isso durou até um tempo. A queda. Como eu disse antes, existiam episódios especiais, onde vários heróis apareciam juntos lutando contra o mesmo vilão. Eventos gigantes como Crises nas Infinitas Terras ou Crises na Terra X. E cara, isso funcionava. Era realmente muito legal ver todos aqueles personagens no mesmo universo, mas conforme o tempo passava, parecia que a CW queria cada vez mais séries, cada vez mais episódios, cada vez mais conteúdo. E aos poucos, isso começou a cansar as próprias séries. Um exemplo claro disso foi Flash. No começo a série era muito boa, mas conforme as temporadas passavam, as falas começaram a ficar genéricas. Muitas cenas já aconteciam sempre nos mesmos lugares, e vários personagens começaram a aparecer no time Flash. Alguns tão aleatórios que às vezes parecia que estavam ali só para preencher espaço. Quem é você? E outra, a fórmula já não era mais de antigamente. Antigamente era 22 episódios. Hoje em dia, série, no geral, é de 10 a 12 episódios, é algo mais curto. Enfim, esse problema não aconteceu só com Flash, mas como algumas outras séries. E outras acabaram só sendo canceladas. Ou terminaram sem um final definitivo, como Lendas da Manhã. Provavelmente nunca vão ter um fim, no fim das contas. Pega essa frase, mano. Aquela era dos heróis da CW acabou. As séries de heróis não acabaram. Ainda surgiram produções legais como Moon Knight ou a série do Gavião Arqueiro, mano. Mas também começaram a aparecer muito mais séries medianas ou fracas. E aí surgiu um problema que parece se repetir. Falas genéricas, personagens com uma única personalidade, histórias que seguem sempre a mesma fórmula. Os heróis ainda existem, mas aquela sensação de evento, de esperar ansiosamente pelo próximo episódio, parece que ficou no passado. Não sei se foi eu que cresci ou se as séries realmente ficaram sem graça. Mas apesar de tudo isso, os super-heróis não acabaram. Eles ainda estão aí. Novos filmes, novas séries, novos universos surgindo. Só que hoje parece que algo se perdeu no caminho. Durante um tempo, acompanhar as séries como Arrow ou The Flash era quase um evento. Você esperava a semana inteira pelo próximo episódio, comentava com amigos, não falava que queria ser igual a eles. Assistia aos crossovers gigantes, era um universo vivo. Hoje, muitas séries ainda existem, mas poucas conseguem trazer aquele mesmo sentimento. Talvez o problema não seja o gênero, talvez o problema seja quando as histórias começam a seguir sempre a mesma fórmula. E sei lá, talvez um dia esse gênero volte a ter um novo auge. Mas até lá, a gente ainda pode olhar pra trás e lembrar quantas séries de super-heróis realmente dominavam a TV. Ai, caramba, esse vídeo deu um trabalho, hein, pessoal? Deixa like, hype o vídeo. Me fala sobre o que você acha das séries de heróis. Enfim, eu espero que tenha gostado. Essa é a minha opinião e obrigado por me ver até aqui. Falou!